Fala, nação rubro-negra! A data FIFA mais uma vez trouxe dor de cabeça para o Mengão. O Flamengo divulgou um boletim médico preocupante, com 7 jogadores no departamento médico, e 2 deles se lesionaram enquanto defendiam suas seleções. Gerson e Arrascaeta sentiram o peso da sequência de jogos e agora são dúvidas para os próximos compromissos do time. Além disso, Nico de la Cruz também foi desconvocado do Uruguai e já retorna ao elenco, enquanto outros nomes importantes como Bruno Henrique, Vinha e Pedro seguem em recuperação. Mas será que tudo isso pode afetar o Flamengo na arrancada do Brasileirão? E tem mais polêmica. A imprensa segue batendo na tecla de que Felipe Luiz deveria assumir a seleção brasileira. Será que existe um lobby para tirar o treinador do Mengão e enfraquecer o time? Vamos analisar tudo isso agora. Então já deixa o like, se inscreve no canal e bora debater. Rio de Janeiro, Roberta Barroso, pelo que estou vendo, não tem no a praia chuvoso hoje. Rio de Janeiro, para trazer informações do Flamengo. Roberta, bom dia. Aquela praia, hein? Tudo bem, Abel? Praia tá aqui, Eugênio. Só que na sexta-feira, lembra? O tempo fechou logo depois que eu saí do link do 360. Abriu um sol e hoje a semana começa com essa chuva fraca no Rio de Janeiro. Já choveu mais forte agora há pouco, mas agora tá apenas chuviscando essa semana de estreia no Campeonato Brasileiro. No sábado, o Flamengo encara o Internacional, mas começa essa semana com 2 preocupações. Gerson e Arrascaeta, os dois foram cortados das seleções. O Gerson com uma contratura muscular, fez exames, não apresentou lesão depois do jogo da seleção brasileira, a primeira partida, mas acabou sendo cortado e vai ser avaliado hoje pelo departamento médico do Flamengo. O Arrascaeta sentiu dores na coxa direita. Ele atuou por 41 minutos contra a Argentina, foi substituído pelo De la Cruz, mas acabou sentindo a coxa. É mais um jogador que será avaliado. A seleção não divulgou resultados de exames, então a gente vai saber pelo departamento médico do Flamengo, só que o treino é apenas hoje na parte da tarde. Eu falei aí que o De la Cruz substituiu a Arrascaeta, mas ele também foi cortado. No jogo não apresentou nenhum problema, aparentemente, só que segundo a imprensa uruguaia já estava previsto que ele não faria parte da lista para esse segundo jogo por conta da altitude na Bolívia. Bom, Bruno Henrique e Danilo. Nesse final de semana, o Flamengo de folga, mas eles foram até o Ninho do Urubu porque se recuperam de lesões na coxa e fica a expectativa se eles vão ficar à disposição para a estreia no Campeonato Brasileiro contra o Internacional. O Flamengo que não conquista o Brasileirão desde 2020 tem aí o foco nessa competição. E só pra gente fechar, na semana passada, o volante Jorginho veio ao Rio de Janeiro, estava sol quando ele veio por aqui com a esposa, e aí as redes sociais dos dois foram invadidas por rubro-negros, pedindo para que ele acertasse com o Flamengo. Bom, segundo o GE, a situação é a seguinte: o Flamengo é prioridade, mas o staff vai esperar também o jogo das quartas de final da Liga dos Campeões para depois avaliar propostas da Itália, França e mundo árabe, e também o staff vai apresentar aí um plano de carreira para os times interessados, um plano ali financeiro. Então fica a expectativa em relação a esse jogador e a estreia do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Abel, volto com você. Obrigado, Roberta Barroso, ao vivo da chuva carioca, trazendo informações do Flamengo. E essa data FIFA, professor Celso Unzelt. Óbvio que todos os jogadores querem defender suas seleções. É bom também para os clubes ter seus jogadores valorizados, mas de vez em quando não ajuda muito. Por exemplo, Gerson já volta lesionado. E principalmente o Flamengo, né, Abel? Se você for fazer um retrospecto do que o Flamengo já dá um jogador machucado, desde o tempo que o Guerreiro jogava no Flamengo, estava a serviço da seleção peruana. A lesão do Pedro foi no treino da seleção, não foi? Foi também, né? O Pedro. Então, o Flamengo, claro, agora a exposição é maior. O Flamengo é o que mais cede jogadores, não só do Brasil, no caso do Uruguai, mas é um problema, né? É um problema que tem que ser encarado. Para isso, o Flamengo também vem montando elencos mais robustos, porque sabe desse risco, sabe desse problema. E vem maratona por aí, né? É brasileiro, Libertadores. Quando começar agora brasileiro e Libertadores. E aí tem Copa do Brasil. E aí começa, a partir dessa volta,
tem esse período agora de descanso, essa semana, data FIFA e tal. É pedreiro que vem pela frente. Mas o Arrascaeta é um jogador que vem apresentando lesões recorrentes há uns 3 anos, pelo menos. Eu lembro de 2022, ele jogou a final da Libertadores, lá contra o Atlético Paranaense. Depois, não, agora tem que fazer um período de preparação, tem um problema no pubis e tal. E desde então, ele não consegue ter uma sequência em alto nível. É um problema para o Flamengo, porque ele é um jogador muito importante dentro do time, tecnicamente um dos melhores, mas ele não consegue nunca encontrar o seu melhor nível físico. E o Flamengo exige hoje um nível físico alto. Tendo a partir de agora uma maratona, é um problema para o Felipe Luiz. Vamos ver como é que vai ser. Sobre o Uruguai, né, Abel? O Bielsa convocou 38 jogadores. 38. Justamente porque tinha esse segundo jogo na Bolívia. Ele está avaliando quem é que está pronto para jogar na altitude de mais de 4.000 metros. Nossa Senhora. A Bolívia, Porque a Bolívia pegou pesado, né? Não é nem... Não é mais em La Paz. Eles estão jogando em El Alto. Que já era difícil La Paz, hein, para o adversário. Onde o avião tem que subir para aterrissar. De tão alto que é o negócio lá. O Nicoletti estava destacando que os 3 não foram... Ficaram de fora até do banco de reserva do primeiro jogo do Uruguai contra a Argentina. Quem não ficou nem no banco tem mais chance de ir para o jogo contra a Bolívia. Quais foram? Piquerez, Emiliano, é isso? E o Facundo Torres, é isso? Torres. Emiliano Martínez, Piquerez e Facundo Torres. Libera os caras logo, né? Se ele Como quiser libera? usar... Tem jogo. Os caras têm mais o que fazer. Não, mas o Nicoletti falou que podem não estar lá. Os Não, caras têm mais o que fazer. se não estiverem, serão liberados. Claro. Assim como foram liberados os do Flamengo, que não tem perfil para tempo. jogar na altitude, obviamente. Ganha tempo. São 2 jogadores com Ainda problemas ganha, físicos. Ano passado, o De La Cruz, depois que voltou da Copa América, não jogou mais praticamente no Flamengo. Tecnicamente são muito bons, só que não correspondem na exigência que o Flamengo tem hoje em dia. Tem uma outra coisa a favor também. O jogo, Para todos os jogos, né? Eventualmente o corresponde. jogo da Bolívia com o Uruguai é à tarde, no nosso horário de Brasília. Você ganha umas horinhas aí, né? O do Brasil é à noite. Você está falando em relação ao Palmeiras, né? É. Os caras que vão, Sim, ganha umas horinhas. caso sejam utilizar. relacionados... Eles vão com esse mandar o Bolívia avião lá Uruguai. para buscá-los lá em El Alto? Isso seria o ideal. Com certeza. Sai de lá direto para... Mas São voltando Paulo. ao Flamengo, mesmo com esses problemas, tem muita gente ali, um elenco reforçado para o Felipe Luiz trabalhar e apresentar um bom desempenho, não, Mari? Sim. É internacional, né? De estreia de Campeonato Brasileiro. Aí depois tem o Tátira, depois tem, acho que se não me engano, o Vitória. Acho que o elenco tirando, né, o jogo do Internacional, que o ótimo trabalho do Roger Machado. Ainda assim, o Flamengo tem elenco, tem peças de reposição. Acho que o Felipe Luiz, ele, além da qualidade dos títulos, ele tem mostrado também esse potencial de precisar lidar e desloca o lateral da direita para fazer a lateral esquerda, no caso do Varela, quando ficou, né, sem as opções do lado esquerdo. Eu acho que o Flamengo ele oferece isso e o Felipe Luiz também oferece essa qualidade como treinador de se adaptar ao que o time tem para oferecer no momento ao Flamengo. Ao contrário do ano passado, que ano passado lembra o Flamengo do Tite, que tinha tomado só um gol no Brasileiro, a gente descobriu que aquilo não era parâmetro. No Carioca. No Carioca. Isso. Esse ano é um Flamengo mais consistente, que vem com o Felipe Luiz esse trabalho desde o ano passado, em que teve mostras em Copa do Brasil, últimos jogos do Brasileiro. Me parece um Flamengo para se colocar mais fé, que vai conquistar aquelas coisas maiores, porque esse é um time montado para ser campeão da Libertadores, né? Campeão da Libertadores, campeão brasileiro, os grandes títulos. Roberto até lembrou que o Flamengo não é campeão brasileiro desde 2020. Na verdade, eu diria que antes, porque em 20 foi bi. Campeão brasileiro, o Flamengo já não é há mais tempo, né? Desde 19. Assim, é claro que virar o rubro-negro. É claro que se a gente fala de Gerson, De La Cruz e Arrascaeta, é o trio de meio-campistas titular na final do Campeonato Carioca. Não é que a gente está descartando esses 3 jogadores, principalmente o Gerson, né? No momento que o Gerson estava. Mas adaptações. O Felipe Luiz ele tem peças de muita qualidade para conseguir adaptar. Ô Juca e Danilo, o Brasil subiu a montanha lá, ganhou da Colômbia na Bacia das Almas, e o Arnaldo falou aqui na sexta-feira, não, pode ser a virada de chave, porque se ele vai bem contra a Argentina e tarará. Agora, se ele vai mal amanhã, fazendo tantas mudanças e tudo mais, ele volta 500 casas. Ele termina essa data FIFA com a corda no pescoço de novo, Dorival.
É a maior possibilidade, né? É a maior possibilidade. Futebol sempre pode acontecer uma surpresa, tomara que aconteça, que o Brasil tenha um bom desempenho, mas a possibilidade maior é essa. Imagina o Brasil jogando. Se completo a gente não gosta do time, a gente não vê um time, e a gente vê uma brutal timidez no Dorival Júnior para escalar o time, né? Sem coragem de lançar Hendrick, de lançar Estevão, enfim, de ousar que é a hora, né? Em eliminatórias tão tranquilas do ponto de vista do resultado final, que é a classificação, que dirá jogando no Monumental de Núñez, com 80 mil torcedores da Argentina, num jogo que vale a classificação da Argentina e vale sempre para eles, né? Como vale para nós, ganhar o Superclássico. Então, acho que a maior tendência é essa e vai crescer a campanha por assodada que seja de Felipe Luiz na seleção, né? Porque o Flamengo está jogando futebol mais próximo do que a gente gosta, o discurso dele é o discurso mais próximo do que a gente gosta, a coerência dele é a coerência de que a gente gosta, então acaba sendo meio que a bola da vez, embora pensar que na mesma eliminatória o Brasil parta para um quarto treinador, dá a medida da gestão Edinaldo Rodrigues, né? O Ancelotti não vem. Qual é a solução? O Pepe Guardiola também não virá, né? Será que vai tentar buscar um novo treinador? Se tentar, obviamente a bola da vez é o Felipe Luiz, por mais que a torcida do Flamengo, com toda a razão, odeie essa ideia. Quem torce para times bem-sucedidos com um treinador e vê esse treinador indo para a seleção brasileira, sabe do que eu estou falando. Os corintianos, por exemplo, lamentaram quando o Vanderlei Luxemburgo foi tirado do Corinthians, quando o Carlos Alberto Parreira foi tirado do Corinthians, quando o Mano Menezes foi tirado do Corinthians e quando o Tite foi tirado do Corinthians. Vamos ver se chegou a hora do Flamengo. Olha, chegar a hora do Flamengo já chegou há muito tempo, né? O Flamengo é o time que mais perde jogador lesionado com a seleção. Pedro, Gerson, Arrascaeta, para citar três. Tô falando essa conversa aí do Juca, aí eu já escutei de outros setores. É impressionante, assim. Eu acho que não é o caso do Juca, acho que o Juca está acima disso. Mas tem muita gente fazendo esse lobby que é uma maneira de enfraquecer o Flamengo. Tem muita gente fazendo esse lobby. Mim não. Gente que eu já vi lá atrás falando que ele é jovem, é precoce. Agora não, tem que ser o Felipe Luiz, né? Que não disputou nenhum jogo da Libertadores à frente de clube algum, né? Não, pegou um rabicho do Campeonato Brasileiro. Pode ser um sucesso, pode ser um fracasso. Ele começou bem a temporada, o Tite começou no passado, depois desandou em competições importantes, como especialmente a Libertadores da América. Foi um fiasco a participação do Flamengo nos 2 últimos anos. E o último ano com ele, até a eliminação para o Peñarol. Então, assim, é muito curioso isso. Eu acho que a seleção brasileira precisa de um técnico estrangeiro, um técnico de fora, com uma outra visão. E o Felipe Luiz, até para usar uma expressão que o Arnaldo gosta bastante, não sabemos o que é o Felipe Luiz selecionador, não sabemos o que é o Felipe Luiz montando um time com períodos curtíssimos de treino. Porque tudo que ele faz no Flamengo é o que ele está treinando, poupando jogador, colocou reservas no começo da temporada, os garotos, para jogar. Então, se o time tem saída de bola e tudo que ele treina aquilo todo santo dia. Na seleção não tem isso. É outro tipo de trabalho. Né? E o Dorival, que era conhecido por ser um técnico que rapidamente montava as equipes até em situações emergenciais, não está conseguindo fazer isso na seleção brasileira. Né? Então, assim, é outro perfil de trabalho. Não tem nada a ver. Mas o lobby crescente é muito compreensível. Como já houve, por exemplo, para o Abel Ferreira. Era a maneira do Abel ir para a seleção e enfraquecer o Palmeiras. Já houve isso também. Isso é muito comum. As coisas se misturam aí. Seleção virou castigo para torcedor de time, né? Não estou falando de torcedor de seleção, que eu acho que nem existe isso. Tirando aqueles bobos lá que ficam lá atrás do gol, não tem esse torcedor de seleção. Né? O cara torce quando só tem a seleção para jogar. Futebol é movido pelo clube. O clube é que desperta paixões. Né? Se o Brasil perder para a Argentina, eu não creio que as pessoas fiquem na quarta-feira indo trabalhar de cabeça inchada e tal. Mas na sexta-feira alguém vai trabalhar de cabeça inchada, por exemplo. Palmeirenses ou corintianos. Porque é o clube que mexe com as suas emoções. Muito mais do que a seleção, salvo em Copa do Mundo, tudo que é um momento bem específico, né? Bem especial. Né? Mas acho bem curioso isso. O lobby crescente
que é muito forte aqui em São Paulo por razões óbvias, né? Não, o Felipe Luiz tem que passar, claro, vai enfraquecer o Flamengo, isso é óbvio, é evidente, isso é muito claro. Para mim é muito claro. Vale lembrar que o Dorival, sem lobby, foi arrancado do São Paulo durante a pré-temporada, né? Há uma semana antes da estreia do São Paulo na temporada passada, né? Apesar do mau trabalho no Brasileiro, Ronaldo, né? E o trabalho no Brasileiro foi bem ruim. Ele ganha uma Copa do Brasil, mas o trabalho no Brasileirão, o São Paulo ganhou um jogo. Então, mas ele vinha do título inédito da Copa do Brasil, etc. Né? Formou o time, formou o elenco, reformulou o elenco, mas mostra assim, indicou jogador. Acho que mostra como a CBF não tem critério nem visão. Você ficou aliviado, vai. Fala sério. Opa, que bom, leva logo. Não? Danilo. Para entrar o Carpini, eu vi o Carpini esse final de semana. Aliviado. Bravo, Carpini. O Carpini agora sai correndo atrás de jogador. A gente vai falar daqui a pouco. Ele quase enroscou a vida no Ceni, é verdade. Agora, o Trajano e Danilo, que ponto chegamos, né? Tá uma disputa, não, vai o seu técnico. Não, vai o seu. O meu não, vai o seu que tem que ir. É assim que tá. Quem diria que ia chegar nesse ponto a seleção brasileira, hein? Não, tá jogando demais meu jogador, tira da seleção. Olha lá. Pra não... Eu tô com o Mauro nessa. Eu acho que, independente dessa questão da... Eu também concordo com ele, tá? Também tem gente que pede Felipe Luiz pra enfraquecer, assim como pediu um Abel e tal. Mas eu acho que o momento da seleção seria para um técnico estrangeiro. E eu insisto, eu acho ainda que temos jogo pro Edinaldo ir atrás de novo de Ancelotti nesse meio do ano. Eu insisto que, para mim, essa não é uma novela com capítulo final. O Edinaldo agora, hoje, aliás, vai ser reeleito até 2030, a questão dele judicial vai acabar, dependendo do que acontecer no jogo de amanhã, e o Ancelotti para o fim da temporada no europeia no meio do ano. Eu insisto, eu ainda acho que a gente pode ver cenas dessa novela ainda, episódios dessa novela ainda, dependendo do que acontecer. E até porque o Dorival, de uma maneira meio torta, né, ele tem feito testes e não segura ninguém no time, porque também ninguém do time responde à altura do que a gente imagina. Ele não consegue se firmar no trabalho, né? E o Edinaldo, que é um cara que lida muito com pressão de rede social e tal, não tem mais a eleição na orelha dele, mas ele liga muito para a opinião pública de torcedor, de jornalista, e ele está muito de olho nisso, e ele deu o recado antes, né? Eu quero que a seleção jogue 2 vezes bem. Não é nem... E a gente vai poder falar que contra a Colômbia jogou bem. Contra a Colômbia teve 20 minutos, 15 minutos no começo e depois uns 15 minutos no final. E contra a Argentina eu acho bem difícil que o Brasil faça um bom jogo. Então eu insisto com vocês. Eu ainda acho que o Edinaldo, no meio do ano, estará nas manchetes indo atrás de algum técnico europeu. E eu não acho que o Ancelotti é caso encerrado na seleção brasileira. E, para minha opinião, adoraria que o Ancelotti ou o Guardiola, enfim, viesse para a seleção brasileira, que seria um respiro, um novo ar, mesmo que em 1 ano só, né? Porque o técnico que assume no meio do ano teria mais 1 ano até a Copa de 26, mas eu acho que seria muito bom, seria uma tentativa válida para a seleção brasileira e para a gente ver novas ideias de trabalho, mesmo que só em 1 ano. Trajano, imagina só agora o Edinaldo falando, eu quero o Arteta na seleção brasileira. Não, manda ele plantar batata, deixa o garoto lá, rapaz. Quem querer o Arteta? É curiosa a situação do nosso queridíssimo Dorival, né? Diante desse jogo aí de amanhã contra a Argentina. Aí cabe aquela expressão do Otto Glória. Ou ele é uma besta ou bestial, né? Não chega a ser bestial se ganhar o jogo. Mas uma situação complicada. Porque... mesmo se ganhar, vai continuar essa novela. O time, a não ser que faça a exibição, mas aí seria uma coisa completamente fora de esquadro. Vai ficar, será, o Dorival experimenta, não tem time, a seleção não encanta, não joga bem, não sei o quê, vai empurrando isso com a barriga. É uma situação agora. Se perde, é complicado. É complicado porque a gente está vendo que a coisa não está indo. Não está indo. Agora, também concordo não concordo com essa história do Felipe Luiz, do Abel. Eu também quero um técnico estrangeiro, alguém que venha de fora, cabe com novas ideias, sabe? Com outra formação profissional e não prejudique nenhum time que está aí do futebol brasileiro.
e venha e tenta impor as suas ideias e tal. E vamos esperar. Agora, esse jogo é decisivo para o Dorival. Dorival e o filho, etc., comissão técnica e tal. Porque uma derrota para a Argentina é sempre previsível, mas ela dói muito para o brasileiro. Apesar que o brasileiro não dá muita bola para a seleção, aquela coisa que o Mauro falou a verdade, ninguém vai sair de cabeça inchada amanhã se o Brasil perder, mas fica incomodado. Incomodado. Cabeça inchada sai na sexta-feira ou o Corinthians ou o Palmeirense, tem toda razão. Agora, se não fica de cabeça inchada, uma derrota para a Argentina incomoda. E olha que eu não concordo com esse pessoal ganhar da Argentina, tipo Galvão Bueno, ganhar da Argentina. Eu acho aquilo uma palhaçada, sabe? E outra coisa que eu também detesto é quando tem jogo Brasil e Argentina, os narradores acham que é só o argentino que entra duro, que faz falta, que faz cera. Como se nós não fizéssemos falta, não fizéssemos cera, etc. Mas com uma derrota para a Argentina, nas circunstâncias que a seleção está, a coisa é complicada para o Dorival. Diante de todos esses desfalques e incertezas, fica claro que a data FIFA tem sido um grande desafio para o Flamengo. Perder jogadores importantes no meio da temporada pode comprometer o desempenho do time em competições decisivas. O clube precisa estar preparado para lidar com essas baixas e garantir que o elenco tenha profundidade para manter o alto nível de jogo. Além disso, a polêmica em torno de Felipe Luiz na seleção levanta um questionamento importante. Será que há uma movimentação para desestabilizar o Mengão? O treinador vem fazendo um excelente trabalho e, naturalmente, chama a atenção. Mas o Flamengo não pode ser prejudicado por interesses externos. Agora eu quero saber de vocês, nação. Como o Flamengo deve lidar com esses problemas? Felipe Luiz deveria ficar ou sair? Deixem suas opiniões nos comentários. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade do Mengão. Até a próxima!